Komuro Takashi observa um estranho acontecimento no portão do colégio, onde ele vê um homem que está causando confusão. Um dos professores tenta expulsar esse homem, porém acaba sendo mordido e se transformando em um zumbi. Assim sai pelo colégio comendo os outros professores e alunos. Takashi vendo aquilo entra no colégio para buscar sua melhor amiga e também uma namorada garota chamada Igor Hisashi, que infelizmente, ou não, acaba virando um zumbi. Após uma série de eventos assustadores e desmonetizáveis, Takashi e sua amiga se unem com outras garotas e assim tentam sobreviver a um apocalipse de zumbis. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o nosso protagonista Takashi tendo uma lembrança de quando ele era criança, onde uma garota lhe fala que será sua esposa e ainda fazem uma promessa. Uns belos anos depois, os dois já são adolescentes e acabaram de ter uma discussão sobre a garota ter repetido de ano, mesmo sendo muito inteligente. Depois da discussão, ele viu a garota com seu melhor amigo. Caracas. Voltando aos tempos atuais, Takagi está conversando com Takashi, onde ela o chama de idiota e fala que o semestre já começou e se ele continuasse daquele jeito, ele teria que estudar nas férias, ou até pior, repetir de ano. Por algum motivo, a garota se aproximou dele e se abaixou, assim ele acabou vendo certa coisa e assim ficou um pouco envergonhado. Ainda bem. Takagi insiste em chamá-la de idiota, e ela fala que só ficou daquele jeito porque ele tinha levado um pé na bunda da sua melhor amiga. Takashi tem outra lembrança onde a garota fala que sentia algo por ele naquela época, mas ele não percebeu e então perdeu. De repente ele olha para o portão da escola e vê um homem suspeito que está tentando entrar. Um dos professores dá uma de machão e acaba perdendo um pedaço do braço. E os outros professores pensam que ele tinha sido finalizado, porém a professora das melancias se aproxima dele e acaba perdendo um pedaço do pescoço. Legal, bem louco. Takashi vendo aquilo entra na escola correndo e vai buscar sua amiga e conta para eles que um homem tinha morrido no portão. A garota não está acreditando nele, assim Takashi senta um tapa nela, mesmo com a namorada da garota nas suas costas, e meio que o cara deu a mínima. Eles saem da sala e Takashi conta para eles o que ele tinha visto e também eles vão buscar armas. A garota fala que vai ligar para a polícia, porém uma mulher fala que eles estão tendo muitas ligações e era para a garota guardar ou ligar novamente. De repente o diretor usa o rádio da escola para falar para os alunos sobre o que tinha acontecido e manda eles evacuarem a escola, só que do nada o diretor começa a gritar e pedir ajuda. Já era. Um garoto chamado Hirano está fugindo e Takagi chega nele e fala que eles vão fugir juntos. Os alunos ficam loucos e começam a fugir. No meio da fuga, por algum motivo, um começa a socar e agarrar o outro. Os três amiguinhos estão fugindo juntos até que eles encontram Akisaka, que é um professor e ele tinha se transformado. Ele parte para cima da garota e ela o ataca e acaba perfurando seu peito. Só que ele é um zumbi e isso não funciona. A garota acaba sendo jogada no chão e seu namorado agarra o zumbi. Só que o bicho gira a cabeça e arranca um pedacinho do braço do garoto. Takashi parte para o ataque e esmaga a cabeça do zumbi, e agora ele morreu. Será? Os zumbis estão mordendo os outros alunos, em umas cenas bem desmonetizáveis. Os três sobem no terraço e resolvem ir para o observatório até a ajuda chegar. No terraço eles veem que a cidade inteira estava um caos. De repente começa uma ventania, eles veem uns helicópteros da Força de Defesa japonesa. A garota tenta pedir ajuda, só que seu namorado fala que nem adiantava a garota gritar, já que de acordo com ele a Força de Defesa nunca viria naquela cidade se não fosse uma emergência. A garota também fala que as Forças de Segurança não fez nada ao ver os zumbis dando umas beliscadas em umas garotas. E aqui vemos até onde uma amizade vai. Duas garotas estão correndo e uma fala que se elas ficarem juntas ia ficar tudo bem. A outra concorda e ainda fala que elas serão melhores amigas para sempre. E mano, quem foge de zumbis correndo desse jeito? De repente, uma das garotas foi agarrada por zumbis e começa a pedir ajuda à sua melhor amiga. A garota manda ela se lascar e ainda a chuta. A garota foi mordida em cenas bem zoadas por vários motivos. Vocês já ouviram falar que tudo que vai um dia volta? Então, a garota que chutou a sua amiga também virou lanchinho. Que porra é essa, marreco? Um homem não está acreditando que aquilo era real, e assim acaba se finalizando. Os três amiguinhos estão cercados e assim resolvem subir em um lugar alto e barrar a escada. No caminho eles batem em alguns zumbis, e a garota foi derrubada e seu namorado foi ajudá-la. Depois de um tempo, Hisashi começa a tossir groselha. Takashi não demonstra muita reação, porque ele já sabe que se a pessoa for mordida, já era. Hisashi pede para Takashi ajudá-lo a se jogar do prédio para ele não se transformar em um zumbi. Takashi enrola demais, seu amigo acabou se transformando. Ele manda a garota chamada Rei se afastar de Hisashi, para assim ele esmagar sua melancia. Hisashi se levanta e vai para cima deles, e Takashi pega o seu taco e finaliza o seu melhor amigo. Caracas. Rei começa a falar que não queria ter visto seu namorado daquele jeito e que ela preferia ter sido mordida e virado um zumbi. Você é burro, cara. Takashi fala que vai descer lá embaixo e acabar com todos os zumbis, porém Rei implora para ele não ir. Takashi comenta que no dia que o mundo chegou ao fim, ele tinha finalizado seu melhor amigo e abraçou pela primeira vez a garota que ele sempre amou.
Legal. A escola está um caos e Takagi comenta que um está comendo o outro. Takagi e Hirano começam a fugir. De repente eles param e Takagi pergunta para Hirano se ele queria sobreviver ou morrer. Já o nosso casal está no hall da escola ainda. Eles começam a conversar e Takashi comenta que está tentando entender o que estava acontecendo. Rei fala que vai ligar para seu pai policial e pede o celular de Takashi. Ele comenta que eles não tinham conseguido ligar para emergência, então provavelmente não funcionaria. Só que a garota fala que seu pai tinha lhe dado um número secreto para emergências. O pai dela atende, só que ele fica chamando ela de Takashi. E depois de falar um monte de coisas, o sinal acaba. Ela começa a chorar e comenta que seu pai nem tinha percebido que era ela no celular. Hirano pergunta para Takagi se ela não tinha um celular para eles ligar para a polícia, só que a garota é esperta, fala que não tem, e nem que se tivesse não adiantaria, já que está tudo um caos. Hirano fala para eles ligarem para a Força de Defesa Japonesa, e a garota fala que não esperaria muito deles também, e Hirano comenta que eles podem conduzir uma operação de segurança pública sem autorização do governo, e Takagi fala que eles são iguais à polícia, e também que o Japão conta com uma população de 130 milhões de habitantes, e ela pergunta quantos desses que trabalhavam para a Força de Defesa, e nos piores casos, se a própria Força de Defesa estivesse transformada em zumbis. De repente chega um zumbi nas costas deles, e assim ele sai correndo. Na corrida, a garota comenta que ela tinha que ficar com um gordo, já que Komuro tinha sumido. Na enfermaria, um garoto finaliza um zumbi, e a doutora está meio perdida, só pela cara dela, e ainda por cima deve ser bem difícil para ela fugir. A doutora começa a enrolar pegando alguns remédios. De repente, alguns zumbis invadem a sala e vão para cima dos dois. O garoto tenta defender a doutora, porém, como já não é de se esperar, ele foi mordido. Na hora da doutora virar a refeição, uma garota chega e bate nos zumbis. Ela se apresenta como Butsushima Saeko. Ele pergunta para o garoto se ele sabe o que acontece com uma pessoa que foi mordida. O garoto fala que sabe, e a garota assim o finaliza. Takagi e Hirano chegam em uma sala para buscarem armas. Takagi pergunta para Hirano se ele é um daqueles garotos esquisitos que se denominam como nerds militares. E o garoto concorda, e assim tem a ideia de uma arma. Os zumbis chegam na porta e Hirano começa a trabalhar na sua arma. Até a cara e a voz do menino mudou. Os zumbis invadem a sala e Hirano os finaliza com uma arma de pregos. Já o casal tem a ideia de usar uma mangueira para jogar água nos zumbis, só que a pressão é muito forte. E Takashi tem um pouco de dificuldades em mexer com a sua mangueira. Que porra é essa, marreco? Hirano fala para Takagi pegar uma bolsa com pregos para ele, só que a garota nega isso e Hirano olha para ela com uma cara e do nada muda a expressão e pede por favor. Takagi assim aceita. Takashi consegue finalmente controlar sua mangueira e os zumbis são todos jogados para longe. Hirano pergunta para a garota por que ela estava com ele e ela simplesmente fala que não é por nenhum motivo especial. E o garoto fica muito animado e começa a eliminar os zumbis. O casal sai pelo terraço eliminando alguns zumbis. Rei pergunta para Takashi para onde eles iriam agora e Takashi fala para eles irem para sua casa em busca de sobreviventes. Takashi fala que seu pai está fora da cidade e sua mãe estava dando aulas, então a casa dele estava vazia. Takagi tem a ideia de molhar um pano para distrair um zumbi. Ela fala que os zumbis não reagem quando algo atinge seus corpos, e é como se eles não tivessem sentidos e só reagissem ao som, e que também é bem provável que eles sejam cegos. O garoto pergunta se eles iam sair, então a garota fala que sim, e Hirano fala que não gosta de andar, e Takagi fala que é por esse motivo que ele é gordo. Agora todas as peças se encaixaram. Já o doutor e outra garota estão a caminho da sala dos professores para pegarem as chaves do carro. Os zumbis que aparecem na frente delas são todos golpeados, e a doutora pergunta para a garota o porquê ela não finaliza eles. E ela fala que para fazer isso, ela teria que parar de andar e os zumbis poderiam cercá-las. E por algum motivo, esses zumbis são incrivelmente fortes. E se eles te pegarem, é bem difícil você sobreviver. A doutora acaba picando num pano e a garota fala que as roupas da doutora são ruins para esse caso. E assim ela rasga a roupa da mulher. E de repente elas ouvem um barulho e vão lá ver o que era. Hirano e Takagi estão sendo cercados e o garoto manda ela atacar algum zumbi, já que a munição da sua arma estava acabando. Porém ela não quer e ainda fica brava com ele. Um zumbi chega atrás dela e Takagi apronta um berreiro e todos ouvem. O zumbi ataca e Hirano está sem prego e a garota finalmente resolve atacar um zumbi e ela pega uma furadeira e mete na cabeça do bicho e o finaliza. Já a tropa também chegou lá e acabou com os outros zumbis. E mano, aqui acontece o famoso golpe dos melões. Presta atenção. Hirano está preocupado com Takagi, porém a doutora vem correndo e lhe agride e o coitado se levanta até meio perdido. Sério? Não. Takagi se levanta e está muito brava. Olhando no espelho, ela comenta que a sua roupa estava suja e ela precisava pedir para a mamãe levar na lavanderia. Tá bom. Eles então a apoiam e a garota começa a chorar. Um tempo depois eles vão para a sala e a garota vai lavar seu rosto. Hirano se aproxima dela e pergunta se ela estava bem e ele a vê colocando um óculos e se assusta e ela comenta que as suas lentes estavam caindo. E o safadinho do Hirano gostou dos óculos, família. Takashi pergunta para a doutora Marikawa onde estava a chave do seu carro e ela fala que estava na sua bolsa. A garota pergunta se o carro
carro era grande o suficiente para levar eles, e pelo pensamento da doutora não era. Eles assim resolvem usar um micro-ônibus, e o plano seria ir atrás de suas famílias, e depois irem todos para um lugar seguro. Eles começam a assistir o jornal, e a apresentadora fala que o governo começou a cogitar medidas de segurança contra os ataques que vêm ocorrendo. Porém, como não seria novidade, os políticos expressaram incertezas. Outra apresentadora fala que estão dizendo que houve mais de 10 mil vítimas na região de Saitama. De repente a câmera cai, e eu acho que essa mulher já era. Já era. Voltando para o estúdio, outra apresentadora fala que é para as pessoas ficarem em casa e só saírem se realmente precisarem. Takashi fica bravo porque o jornal só falava isso, e Takagi fala que eles não falam muito por conta do medo, que leva as pessoas ao caos, e isso acaba levando à anarquia. No jornal também fala que a situação tinha se espalhado pela América, as autoridades tinham até evacuado a Casa Branca, eles também tinham perdido o contato com Moscou, e Pequim estava em chamas, Londres tinha conseguido manter a ordem, já em Paris e Roma a população estava saqueando as coisas, e nós aqui do Brasil não falar nada, então estamos de boa. Será? Não sei. Rei começa a comentar que daqui a pouco tudo aquilo voltaria normal. E Takagi fala que não era tão fácil assim, já que aquilo era uma pandemia. E mano, a própria doutora pergunta o que era uma pandemia. E Takagi fala que é quando uma doença contagiosa se espalha, e ela dá de exemplo a gripe espanhola de 1918, que infectou mais de 600 milhões de pessoas e matou mais de 50 milhões. Eles assim começam a falar um monte de teorias loucas, e no final resolvem trabalhar em equipe para assim terem alguma chance. Assim eles saem da sala e vão para o ataque. Takagi fala para eles só atacarem se realmente for necessário. De repente eles ouvem um grito de um bando de alunos, assim a tropa chega para ajudá-los. Eles então se unem para sair da escola. Takashi resolve testar uma das teorias de que os zumbis são cegos. Rei tenta impedi-lo, só que ela não consegue. Takashi entra no meio dos zumbis, e realmente eles não o veem. E ele se aproveita e joga um tênis para longe, e assim os zumbis são atraídos, e o pessoal consegue sair da escola. Porém, como sempre tem que ter alguém que faz cagada, o rapaz na descida da escada acaba batendo a sua arma, e assim faz barulhão que acaba atraindo um monte de zumbis. A tropa então sai correndo, eliminando os zumbis da sua frente. Só que infelizmente nosso amigo sortudo acabou sendo degustado. Ainda bem. Uma menina com QI de -2 vai ajudá-lo, só que eu acho que ela também foi degustada. Que porra é essa, marreco? Eles assim entram no ônibus e estão prestes a ir embora. Só que vê um grupo de alunos e um professor vindo. Uma das garotas fala que aquele professor se chamava Shido, e Rei fica meio aterrorizada. Takashi vai ajudar aquele grupo, e Rei tenta impedi-lo novamente, e ela fala que era para deixar aquele professor se lascar. Os alunos estão correndo, até que um dos alunos, não sei o motivo, está com os livros na mão, e acaba caindo e torcendo o tornozelo. Você é burro, cara, que loucura. Ele pede a ajuda do professor, só que o professor fala que então ele já era, e assim o chuta, e ainda fala que só os fortes sobrevivem, e assim os zumbis cuidam do resto, infelizmente. Eles assim saem da escola no ônibus. Um tempo depois o professor os agradece, pergunta para Busujima se ela era o líder. A garota fala que eles não têm um líder, e aquilo tudo era trabalho em equipe. Já um homem está trabalhando normalmente no seu mercadinho, e um zumbi está chegando ao seu lado, e de repente o zumbi acabou virando papinha. Uns alunos começam a arrumar encrenca, perguntando por que eles tinham que obedecer os outros. A doutora perde a paciência, para o ônibus e fala que ela não conseguia dirigir com aquele garoto fazendo birra. O cara então fala que não gosta de Takashi e vai atacá-lo. Porém, Rei o impede e fala que ele era um lixo. O professor nada confiável volta a falar que eles precisavam de um líder. E ele fala que como líder, ele iria evitar os conflitos. E os alunos burros ou até cegos batem palma. E mano, o professor acabou de abandonar um aluno ali atrás pra morrer e ninguém viu. É falta de remédio. O professor assim acabou virando o líder. E Rei não aceita aquilo e fala que vai embora. E Takashi tenta impedi-la. De repente, um ônibus pilotado por zumbis está vindo e acaba capotando e prende Rei e Takashi dentro de um túnel. Uma das garotas vai lá conversar com os dois. E eles combinam de se encontrar na delegacia às 7 horas da noite. E assim os zumbis em chamas saem do fogo e de repente Rei e Takashi saem correndo e o ônibus acaba explodindo. Do nada, um zumbi com capacete ataca Takashi e Rei o salva. Caminhando um pouco, Takashi lembra que o zumbi usava capacete e assim eles encontram uma moto e resolvem usá-la. Rei comenta que não sabia que Takashi tinha permissão para dirigir e ele fala que colegiais podem dirigir. No céu, vemos um caça fotografando a cidade que estava um caos. Até que em uma ponte nosso casal estava passando de moto e acabaram vendo o caça que tirou uma foto dele. Após uma breve recapitulação do ocorrido, a garota perguntou para Takashi se alguém viria ajudar eles, só que o jovem vai direto ao ponto e fala que não, já que os helicópteros passaram por cima deles mais cedo e não fizeram nada. De repente eles notaram que os zumbis estavam se aproximando e resolveram ir embora. Então vemos a polícia que estava tentando controlar a situação e mandando as pessoas não saírem de seus carros. Já os alunos do ônibus estavam aguardando o trânsito andar. O professor nada confiável, vendo que as garotas estavam assustadas, resolveu abraçá-las com essa cara aí. Sai daqui, seu demônio! Meia-noite e 23 da manhã, o nosso casal estava de moto pela
cidade e notaram toda a devastação que os zumbis fizeram. Ao pararem a moto, a garota comentou que não tinha nenhuma pessoa naquele local. Já o jovem fala que provavelmente ou as pessoas fugiram ou infelizmente faleceram. De repente a bela dama notou que um carro de polícia estava com os faróis ligados. Vendo aquilo, Takashi comentou que provavelmente os dois iriam presos por estarem com uma moto roubada e sem carteira. Só que mesmo assim eles resolveram se aproximar e viram dois policiais que tinham perdido a vida. A Rei se aproximou da viatura e pegou a arma do policial para os dois conseguirem se defender. E o jovem só sabia usar aquela arma graças a alguns programas policiais que ele assistia. Ao olhar na arma, o Takashi notou que eles só teriam 5 balas para usarem, mas a Rei acabou pegando mais 5 com outro policial, ou seja, eles provavelmente nem atiraram. É verdade. O Takashi, vendo o jeito que a garota estava agindo, ficou impressionado, mas a garota fala que já tinha visto a arma do seu pai. Após os dois irem em frente, um zumbi acabou saindo da loja. O casal acabou parando em um posto à procura de gasolina para a moto, mas a Rei perguntou para o garoto se ainda teria gasolina. Com isso, Takashi fala que os postos normalmente têm gasolina suficiente para abastecer 1000 carros. Ao olhar para a bomba, o jovem notou que eles precisavam de dinheiro para se pôr a gasolina. No entanto, Takashi não tinha dinheiro e com isso a Rei o chamou de imprestável. Após ouvir isso, ele ficou bravo e pediu desculpas para ela, pelo fato de ele não ser o Hisashi. Assim, os dois continuaram com a briga. No entanto, a garota também não tinha dinheiro, assim o jovem teve que entrar na loja de conveniência e roubar o caixa. Já a Rei estava comentando que ela deveria parar de importunar o garoto. No entanto, alguém estava chegando por trás dela. Com isso, a garota deu um grito e o jovem foi ajudá-la. O homem que já tinha enlouquecido colocou a faca no pescoço dela e comentou com o jovem que ele tem uma namorada muito bonita, só que o Takashi mandou ele soltá-la. No entanto, o maluco comentou que para ele sobreviver nesse mundo louco, ele precisa de uma mulher. Então o homem conta que tinha enlouquecido, já que toda sua família tinha se transformado em zumbis, e ele teve que eliminá-los. Aproveitando a distração do homem, a Rei tentou fugir. No entanto, ele segurou lá e começou a fazer coisas. Ele é mau. É claro. E ainda comentou que o jovem deve relaxar com ela todas as noites. Assim mandou ele soltar o taco. Ao fazer isso, o taco acabou causando um barulho que atraiu alguns zumbis. Após ver a sua amada sendo ameaçada várias vezes, o jovem perdeu a paciência e colocou a sua arma no peito do homem. Mas ele questionou o garoto, falando que se ele fizesse aquilo, o poço poderia explodir. Mas o Takashi não ligava para isso. E não iria deixar aquele homem fazer nada com a sua namorada. Olha que bacana. Com certeza. Assim ele puxou o gatilho e o homem caiu para trás. Notando que os zumbis estavam próximos, o casal foi embora. Já o homem foi devorado. E morreu. Em um aeroporto, o piloto do avião tinha consultado os passageiros e estavam todos bem, sem infectados. Assim eles estavam prontos para a decolagem. No entanto, alguns zumbis apareceram na pista, porém uma sniper eliminou todos. Ao levantar, a mulher comentou que seus balões estavam dormentes, depois de ter ficado por tanto tempo deitada. Não perdendo a oportunidade, seu parceiro se ofereceu para massageá-los. No entanto, ela só permitiria se ele atirasse melhor do que ela. Eu sou safadão. É mesmo? Sei lá. Assim o avião decolou e a mulher então comentou que queria voltar para a cidade, já que ela tinha uma amiga lá. Voltando ao ônibus, o Hirano e a Takagi estavam conversando sobre algum lugar seguro que eles poderiam ir. A garota comentou que as áreas com grande concentração de soldados americanos ou oficiais da Força de Defesa provavelmente já estavam com a situação controlada e eles não permitiriam a entrada de pessoas, já que isso poderia acabar com toda a área segura. Já o professor estava fazendo carinho em uma das suas alunas. Dá uma cadeia. É claro. De repente a Takagi comentou que seria mais fácil o Takashi estivesse lá. Ouvindo isso, o Hirano questionou se ela estava gostando do prota, e claramente ela negou isso, mesmo sendo mentira. Estando tudo um caos, vemos um homem louco acabando com zumbis. O Takashi, vendo aquilo, falou que as ruas estavam muito perigosas, por isso eles iriam atravessar aquilo e seguir em frente. Após os loucos os verem, eles começaram a atirar, só que erraram os tiros. Após dois chegarem na ponte, eles notaram que não atravessariam tão cedo, por isso iriam por outro caminho. Na ponte vemos a polícia eliminando alguns zumbis, e ainda falando claramente que não era para ninguém tentar atravessar, senão seriam repreendidos. Só que 4 adolescentes com QI baixo tentaram atravessar, porém foram repreendidos com jatos d'água e acabaram caindo da ponte. No ônibus, o professor começou a fazer um discurso bem ruinzinho e falou que se eles ficassem juntos, provavelmente iriam conseguir sobreviver. A equipe, vendo aquilo, comentaram que o professor parecia um religioso recrutando o povo. Os alunos, ouvindo as baleias do professor, estavam adorando. É falta de remédio. É verdade. Voltando ao grupo, eles começaram a falar a localização das suas casas. A Takagi comentou que morava na mesma região que o Takashi, só que do outro lado. Já o Hirano fala que seus pais não moram nessa região, no entanto, ele seguiria a Takagi até o fim do mundo. Que fofinho. É verdade. Uma das garotas perguntou onde que estava sua família. Hirano fala que seu pai estava em Amsterdã a negócios, já que o Goro é um comerciante de joias. Já a mãe dele era designer de moda e estava em Paris. Caraca. O Shido viu a conversa deles e os questionou, mas a garota comentou que eles não estavam em uma excursão, portanto não precisavam de ficar junto com ele, e ainda contarem seus planos. O professor então falou que já que eles queriam isso, eles poderiam ir embora. Já a médica do grupo não poderia ir embora não, já que ela seria vital na equipe. Tá bom.
bom. O Shido começou a se aproximar do grupo, mas o Hirano não deixou e acabou atirando um prego no professor e falou que ele tinha errado por querer, já que na escola ele sempre foi tratado mal pelo professor, portanto para eliminar ele seria um tapa. Assim ele saiu do ônibus e seguiu seu caminho. Já os alunos que ficaram com o professor, eu sinto muito. Mentira! O casal então acabou chegando em outra ponte, no entanto também estava bloqueada, só que eles precisavam atravessar de alguma maneira para o outro lado. De repente os dois ouviram um suposto tiroteio, já o grupo estava enfrentando alguns zumbis. Do nada o casal chegou de moto para ajudá-los, assim estando todos reunidos, eles acabaram eliminando todos os zumbis. Mais tarde eles começaram a conversar e aproveitaram para olhar a velocidade da água, mas decidiram não atravessar. De repente a médica comentou que eles deveriam descansar, e ela sabia de um lugar próximo que era a casa da sua amiga. Além de ter uma ótima vista, a amiga também tinha um carro enorme, parecia um tanque. Ouvindo isso, Takagi fala que seria ótimo tomar um banho quente. Já o Hirano também adorou essa ideia. Estranho. Com certeza. Então a médica montou na garupa do jovem e os dois foram para o apartamento. Pouco tempo depois toda a equipe foi. Já de cara as garotas foram tomar banho e meu amigo, que apelação foi essa? Isso que é a maior. Já os dois jovens estavam tentando abrir um armário e ainda comentaram que as garotas estavam se divertindo. Após abrirem, os dois viram um completo arsenal lá dentro e o Hirano ficou muito feliz. Assim os dois começaram a carregar os pentes, até que o Hirano revela que um tempo atrás ele foi para a América e treinou por um mês inteiro no campo de tiro. Estando seguros, os dois amigos começaram a se perguntar quem que era essa amiga da Shizuka, por conta do arsenal que ela tinha dentro de casa. O Hirano assim comenta que a amiga trabalha para as forças especiais do governo. Ouvindo isso, Komuro fala que tudo se resolve quando a pessoa trabalha para a polícia. Mais ou menos. Na varanda da casa, o Komuro estava observando ao redor. Já em uma ponte, as forças de segurança estavam mandando as pessoas se afastarem. Claramente a imprensa estava duvidando da eficácia da tática de cerco da polícia. O chefe estava conversando com seu superior e claramente foi um papo complicado, já que a polícia não tinha um efetivo suficiente para aguentar tudo aquilo. Além disso, eles tinham como missão manter a ordem e poderiam fazer qualquer coisa para isso. Voltando à casa, o Komuro ligou a TV e viu que tinha um homem falando que o abuso do poder da polícia era inaceitável e ele conseguiu reunir uma multidão de protestantes contra a polícia. Os protestantes acreditavam que esse apocalipse tinha se iniciado após um vazamento de uma arma biológica que foi desenvolvida pelo governo dos dois países. Vendo aquela pataquada, os dois não acreditavam que isso era possível. Na ponte, alguns zumbis estavam se aproximando e os policiais atiraram, mas com essa mira... É lamentável. Do nada, uma mulher apareceu carregando seu bebê que tinha sido infectado e ela pediu para os policiais ajudar, porém a criança se transformou e mordeu a sua mãe, e isso fez ela virar um zumbi. Assim o policial finalizou a moça. Vendo aquilo, um dos malucos começou a falar que a polícia estava contra os cidadãos. Com aqueles protestantes atrapalhando o trabalho da polícia, o chefe se aproximou educadamente e os mandou ir embora, porém o lunático não queria sair. Com isso o policial finalizou e as pessoas foram à loucura. Em casa, a loira se aproximou toda animada e deu um beijinho no Hirano. Vendo que a mulher não estava normal, Komuro levou para descansar. Porém, a mão dele escorregou e acabou... De repente, ele encontrou a sua amiga de infância e ela também não estava muito bem. Do nada, a garota caiu no chão e comentou que estava exausta, já que o mundo tinha virado uma loucura. E ela não estava conseguindo entrar em contato com seu pai. E além disso, o namorado dela faleceu. Assim, o Komuro colocou a loira para dormir. Na cozinha da casa, o Komuro foi buscar um refri na geladeira e viu a Sayiko cozinhando. Só que ela estava com uma roupa meio complicada. Isso deixou o jovem meio assustado. Porém, a garota comentou que ela confiava totalmente nele e no Hirano para defendê-las. Então a Rei começou a chamar o garoto e a Sayiko mandou ele ver o que a garota estava querendo, já que de acordo com ela, é nesse momento que as garotas estão mais indefesas. É mesmo? Sei lá. Na varanda da casa, o Hirano estava se lembrando do beijo e ficou animado. Assim, o Komuro foi conversar com a Rei e ela estava falando do Hisashi, já que ele era o namorado perfeito que sempre estava ao lado dela, quando a mesma precisava. Mano, imagina só a situação do Prota, ouvindo a garota que ele ama falar do namorado falecido, triste. E não durou muito tempo, já que o Komuro perdeu a paciência e mandou ela ficar quieta. E ainda comentou que a Rei estava falando do Hirano toda santa hora. Com isso, o jovem fala que ele não era o Hirano e que o mesmo tinha falecido. Ouvindo aquilo, a Rei mandou ele não falar do falecido. E assim começou todo um clima romântico, mais puxado para zeração, mas deixa quieto. De volta na ponte, os policiais autorizaram alguns maquinistas a atropelarem zumbis. Já o chefe acabou desistindo. Voltando ao casal, o Komuro pediu para a garota parar com aquilo, já que isso iria deixar ele animado. Esse cara é um guerreiro. Do nada, um cachorro começou a latir e os dois amigos saíram na varanda e viram uma multidão de zumbis se aproximando da casa. Com todo aquele caos, as pessoas estavam aterrorizadas e o anime apelando como sempre. Na rua, vemos o maluco mandando azeitonas pra cima dos zumbis, porém as balas dele caíram no chão e ele virou lanchinho. Vendo aquela situação, o Komuro estava querendo pegar uma arma para atirar nos zumbis, porém os seus companheiros comentaram que os zumbis reagem ao som, portanto o jovem não poderia atirar. Dentro de casa, Sayiko apagou as luzes da casa e mandou o garoto se acostumar com esse novo mundo, e que nesse mundo caótico, o jovem não conseguiria sobreviver sendo um cavaleiro. Após isso, o garoto foi para a varanda observar e viu alguns zumbis fazendo um lanche.
Porém, de repente, ele viu um homem com uma criança. E esse homem era o pai da menina. E ele bateu na porta e pediu para os moradores deixarem os dois entrar. Só que eles não deixaram. Assim, querendo proteger a sua filha, o papai ameaçou e falou que iria derrubar a porta. Com isso, eles deixaram os dois entrar, mas acabaram enfiando uma peixeira no pai. E assim, ele felizmente faleceu. É lamentável. Com o choro da criança, os zumbis começaram a se aproximar e iriam atacar a garotinha. Porém, o Hirano finalizou os zumbis que se aproximavam dela. Vendo o que o garoto tinha feito, Komuro perguntou por que ele tinha atirado. Com isso, o garoto fala que ela era apenas uma menininha. Assim, o Komuro resolveu salvá-la enquanto o Hirano dava cobertura. Na descida da escada, o garoto pediu para Rei vigiar a porta da casa e ele iria de moto salvar a garota. Na saída da casa, Rei deu para ele uma arma para ele se defender. Então ele subiu na moto e saiu acelerando com uma música sinistra no fundo. No caminho, o garoto passou ao lado dos zumbis que foram finalizados pelo Hirano. Ao chegar na casa que estava a garota, ele acabou capotando a moto, mas mesmo assim ele finalizou alguns zumbis que iriam atacar a menininha. Na casa, os garotos se aproximaram do Hirano e mandaram ele se preparar, já que com todo aquele barulho eles teriam que abandonar aquela casa. O Komuro pegou uma florzinha e deu para a garota, para que assim ela se despedisse do seu pai, que realmente foi um pai exemplar e faleceu protegendo a sua filha. Então os garotos estavam preparando o carro para se eles fugirem. O garoto estava levando a garotinha nas costas por cima do muro, até que em um momento eles foram cercados, porém a equipe chegou atropelando os zumbis. E quando o Hirano finalizava os zumbis com a arma, Saiko estava batendo neles. Assim, o Komuro e a garota entraram no carro, ou melhor, no teto, e eles foram embora. E iriam atravessar o rio. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E comentem aqui embaixo se vocês querem a parte 4. E caso você queira me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, vocês falou e fui!